Capítulo 10. Minhas partículas são maiores que as suas. O trigo é a doença cardíaca. Em biologia, tamanho é documento. Camarões que se alimentam por filtração e não ultrapassam os 5 centímetros de comprimento banqueteiam-se de algas microscópicas e plâncton em suspensão na água do oceano. Grandes peixes predadores e aves, por sua vez, consomem os camarões. No mundo vegetal, as árvores mais altas, como as sulma-umas, de 60 metros de altura das florestas tropicais, ganham vantagem por atingirem uma altura superior ao dossel da selva, em busca da luz necessária para a fotossíntese, lançando sombra sobre as plantas e árvores que, lá embaixo, se esforçam para atingir o sol. E por aí vai, desde o predador carnívoro até a presa herbívora. Esse princípio simples é anterior aos seres humanos, anterior ao primeiro primata que pisou no planeta e remonta a mais de 1 milhão de anos atrás, quando organismos multicelulares ganharam vantagem evolutiva em relação aos organismos unicelulares, abrindo caminho através dos mares primordiais, em inúmeras situações na natureza. Maior é melhor. A lei do maior do mundo vegetal e dos oceanos aplica-se também ao microcosmo, no interior do corpo humano. Na corrente sanguínea humana, partículas de lipoproteínas de baixa densidade, LDL, o que a maioria das pessoas identifica equivocadamente como colesterol, LDL, seguem as mesmas regras de tamanho válidas para os camarões e o plâncton. As partículas grandes de LDL são, como seu nome sugere, relativamente grandes. As partículas pequenas de LDL são, você já adivinhou, pequenas. No interior do corpo humano, as partículas grandes de LDL proporcionam uma vantagem de sobrevivência ao hospedeiro humano. Estamos falando de diferenças de tamanho da ordem de 1 nanômetro, nm, da ordem de 1 bilionésimo de metro. Partículas grandes de LDL têm um diâmetro de 25,5 nm ou mais, enquanto as partículas pequenas têm menos de 25,5 nm de diâmetro. Isso significa que as partículas de LDL, tanto as grandes quanto as pequenas, são milhares de vezes menores que um glóbulo vermelho, mas maiores do que uma molécula de colesterol. Cerca de 10.000 partículas de LDL caberiam no ponto final desta frase. Para as partículas de LDL, o tamanho, é claro, não representa a diferença entre comer ou ser comido. Ele determina se as partículas de LDL vão se acumular nas paredes das artérias, como as artérias de seu coração, as coronárias, de seu pescoço e seu cérebro, artérias carótidas e cerebrais. Em suma, o tamanho das partículas de LDL determina, em grande parte, se você terá um ataque cardíaco ou um AVC, acidente vascular cerebral, aos 57 anos de idade, ou se vai continuar a puxar a alavanca da máquina caça-níqueis aos 87 anos. As partículas pequenas de LDL são, na realidade, uma causa extraordinariamente comum de doenças cardíacas, que se revelam como ataques cardíacos, necessidade de angioplastias e pontes de safena, colocação de estentes e muitas outras manifestações de doença coronária aterosclerótica. Em minha experiência pessoal com milhares de pacientes que sofrem de doença cardíaca, aproximadamente 90% deles expressam o padrão de partículas pequenas de LDL em grau no mínimo moderado, se não grave. Bolinhos fazem você encolher. Beba-me. Então, Alice bebeu a poção e se descobriu com 25 centímetros de altura, capaz agora de passar pela porta e ir brincar com o chapeleiro maluco e o gato risonho. Para as partículas de LDL, o bolinho de farelo ou bédio de 10 grãos que você comeu hoje de manhã
são iguaizinhos à poção Beba-me de Alice. Eles as tornarão menores. Bolinhos de farelo e outros produtos feitos com trigo farão com que as partículas de LDL encolham, reduzindo seu diâmetro de, digamos, 29 nm para 23 ou 24 nm. Assim como Alice conseguiu passar pela portinha minúscula quando escolheu ficar com 25 centímetros de altura, também a redução do tamanho das partículas de LDL permite que elas enveredem por uma série de desventuras singulares, que as partículas de LDL de tamanho normal não têm como experimentar. Como seres humanos, as partículas de LDL apresentam uma faixa variada de tipos de personalidade. As partículas grandes de LDL são um funcionário público impassível, que cumpre seu horário de trabalho e recebe seu pagamento, tudo na expectativa de uma confortável aposentadoria sustentada pelo Estado. As partículas pequenas de LDL são as partículas frenéticas, antissociais, perturbadas pela cocaína, que não obedecem às regras, causando danos indiscriminadamente, só para se divertir. De fato, se você pudesse projetar uma partícula maléfica perfeitamente adequada para formar pastosas placas ateroscleróticas nas paredes das artérias, projetaria as partículas pequenas de LDL. No fígado, as partículas grandes de LDL são absorvidas pelos receptores de LDL, destinados ao descarte, e segue a rota fisiológica normal do metabolismo de partículas de LDL. Em comparação, esses receptores não conseguem identificar muito bem as partículas pequenas de LDL, permitindo que elas permaneçam muito mais tempo na corrente sanguínea. Resultado: as partículas pequenas de LDL, que duram em média 5 dias, em contraste com os 3 dias de duração das partículas grandes de LDL, têm mais tempo para dar origem à placa aterosclerótica. Ainda que as partículas grandes de LDL sejam produzidas à mesma velocidade que as partículas pequenas, as pequenas estarão em substancial vantagem numérica em relação às grandes, devido sua maior longevidade. As partículas pequenas de LDL também são capturadas por macrófagos, glóbulos brancos que participam da reação inflamatória, localizado nas paredes das artérias, processo que provoca um rápido crescimento da placa aterosclerótica. Você já ouviu falar dos benefícios dos antioxidantes? A oxidação, fenômeno que faz parte do processo de envelhecimento, deixa atrás de si proteínas e outras estruturas alteradas, oxidadas, que podem levar ao câncer, à doença cardíaca e ao diabetes. Quando partículas de LDL são expostas a um ambiente oxidante, a probabilidade de sofrer oxidação das partículas pequenas de LDL é 25% maior que as das partículas grandes. Quando oxidadas, as partículas de LDL apresentam maior propensão a causar a aterosclerose. O fenômeno da glicação, examinado no capítulo 9, também ocorre com as partículas pequenas de LDL. Em comparação com as partículas grandes, as partículas pequenas de LDL são 8 vezes mais suscetíveis à glicação endógena. As partículas pequenas de LDL glicadas, da mesma forma que o LDL oxidado, têm maior potencial para dar origem à placa aterosclerótica. A atuação dos carboidratos é, portanto, dupla. As partículas pequenas de LDL são formadas quando há carboidratos em abundância na dieta. Os carboidratos também elevam a taxa de glicose no sangue, o que causa a glicação das partículas pequenas de LDL. Os alimentos que mais elevam a taxa de glicose no sangue correspondem, portanto, a maiores quantidades de partículas pequenas de LDL e a um aumento da glicação das partículas pequenas de LDL. Logo, a doença cardíaca e o derrame cerebral
não são simplesmente consequência do colesterol alto. Eles são causados por processos como a oxidação, a glicação, a inflamação, a formação de partículas pequenas de LDL. Sim, processos deflagrados pela ingestão de carboidratos, especialmente os provenientes do trigo. A indústria farmacêutica considerou conveniente e lucrativo classificar esse fenômeno na categoria do colesterol alto, que é muito mais fácil de explicar. Contudo, o colesterol tem pouco a ver com a doença da aterosclerose. O colesterol é uma forma conveniente de medicação, um resquício de uma era em que não era possível caracterizar e medir os diferentes tipos de lipoproteínas, isto é, proteínas que transportam lipídios, presentes na corrente sanguínea que provocam lesões, acúmulo da placa aterosclerótica e, com o tempo, ataques cardíacos e derrames cerebrais. Então, não se trata realmente do colesterol, trata-se das partículas que causam a aterosclerose. Hoje, você e eu temos condições para quantificar e caracterizar diretamente as lipoproteínas, relegando o colesterol ao lixão das práticas médicas obsoletas, junto com as lobotomias frontais. Um grupo importantíssimo de partículas, as vovós de todas elas, é o das lipoproteínas de densidade muito baixa, ou VLDL. O fígado reúne diferentes tipos de proteínas, como a proteína B e gorduras, principalmente triglicerídeos, e sintetiza as partículas de baixa densidade, as VLDL, assim chamadas porque a abundância de gorduras na partícula faz com que sua densidade seja menor que a da água. A diferença de densidade também explica porque o azeite flutua acima do vinagre no molho de salada. As partículas de VLDL são então liberadas na corrente sanguínea. São as primeiras lipoproteínas a entrar na circulação. As grandes e as pequenas partículas de LDL têm os mesmos genitores, ou seja, partículas de VLDL. Uma série de alterações na corrente sanguínea determina se as VLDL serão convertidas em partículas grandes ou pequenas de LDL. O interessante é que a composição da dieta exerce uma forte influência sobre o destino das partículas de VLDL, determinando que proporção delas se transformará em partículas grandes de LDL e que proporção se tornará partículas pequenas de LDL. Você não pode escolher os membros de sua família, mas pode facilmente interferir no tempo de prole de suas partículas de VLDL e, com isso, definir se a aterosclerose vai se desenvolver ou não. A breve e fantástica vida das partículas de LDL. Correndo o risco de parecer enfadonho, vou fornecer-lhe alguns detalhes sobre essas lipoproteínas presentes em sua corrente sanguínea. Tudo isso vai fazer sentido daqui a alguns parágrafos. No final, você saberá mais sobre o assunto que 98% dos médicos. As VLDL, lipoproteínas mães das partículas de LDL, entram na corrente sanguínea após liberação pelo fígado, ansiosas por gerar sua prole de LDL. Quando dá liberação pelo fígado, as partículas de VLDL estão repletas de triglicerídeos, a moeda corrente de energia em inúmeros processos metabólicos. Dependendo da dieta, um número maior ou menor de VLDLs é produzido pelo fígado. O teor de triglicerídeo das partículas de VLDL varia. No lipidograma padrão, o excesso de VLDL será indicado por níveis mais elevados de triglicerídeos, a uma normalidade comum. A partícula de VLDL é extraordinariamente sociável, a alma da festa das lipoproteínas e interage livremente com outras lipoproteínas que passem por ela.
enquanto as partículas de VLDL repletas de triglicerídeo circulam pela corrente sanguínea, elas transferem triglicerídeos tanto para as partículas de LDL como para as partículas de HDL, sigla para lipoproteínas de alta densidade, em troca de uma molécula de colesterol. As partículas de LDL, agora ricas em triglicerídeos, são, então, processadas por outra reação, com a participação da enzima lipase hepática, que remove os triglicerídeos fornecidos pelas VLDLs. Desse modo, as partículas de LDL, que no início do processo são grandes, com um diâmetro de 25,5 nm ou mais, recebem triglicerídeos das VLDL, em troca de colesterol. Em seguida, elas perdem esses triglicerídeos. Resultado, as partículas de LDL que perderam tanto o colesterol como os triglicerídeos têm seu tamanho reduzido em alguns nanômetros. Não é preciso muito no que diz respeito ao excesso de triglicerídeos provenientes de VLDL, para dar início ao processo de criação de partículas pequenas de LDL. Com uma taxa de triglicerídeos de 133 mg/dl ou superior, dentro do limite considerado normal, de 150 mg/dl, 80% das pessoas desenvolvem partículas pequenas de LDL. Em um grande levantamento realizado com norte-americanos, a partir dos 20 anos de idade, verificou-se que 33% deles apresentam taxas de triglicerídeos de 150 mg/dl ou mais elevadas, mais que suficiente para criar partículas pequenas de LDL. Essa proporção sobe para 42% nas pessoas com 60 anos ou mais. Em pessoas que sofrem com doenças coronarianas, a proporção dos que têm partículas pequenas de LDL ultrapassa a de todas as outras perturbações. As partículas pequenas de LDL são, de longe, o padrão expresso com mais frequência. Isso apenas no que se refere aos triglicerídeos e às partículas de VLDL presentes no costumeiro exame de sangue em jejum. Se incluirmos nos cálculos o aumento na taxa de triglicerídeos que geralmente acompanha uma refeição, o período pós-prandial, aumento que tipicamente multiplica de 2 a 4 vezes os níveis de triglicerídeos por algumas horas. As partículas pequenas de LDL são acionadas num ritmo ainda maior. É provável que esse seja o motivo, ou ao menos em boa parte, pelo qual os triglicerídeos em jejum, isto é, a medida da taxa de triglicerídeos sem jejum prévio, estão se revelando uma impressionante ferramenta para prognóstico de ataques cardíacos, com um risco de 5 a 17% maior de ataques cardíacos em pessoas que apresentam níveis mais elevados de triglicerídeos sem jejum. A lipoproteína de VLDL é, portanto, o ponto de partida crucial para desencadear a série de eventos que leva à produção de partículas pequenas de LDL. Qualquer coisa que faça com que o fígado produza mais partículas de VLDL ou aumente o teor de triglicerídeo das partículas de VLDL deflagrará o processo. Quaisquer alimentos que aumentam o nível de triglicerídeos e do VLDL por algumas horas após a refeição, ou seja, no período pós-prandial, também levarão ao aumento das partículas pequenas de LDL. Alquimia nutricional, convertendo pão em triglicerídeos. Portanto, o que dá início a todo o processo, causando o aumento das partículas de VLDL e dos triglicerídeos, que, por sua vez, acionam a formação de partículas pequenas de LDL causadoras da placa aterosclerótica. A resposta a esta questão é fácil: carboidratos. E quem é o principal entre os carboidratos? O trigo, é claro.
Por muitos anos, esse simples fato escapou aos cientistas da nutrição. Afinal de contas, as gorduras de uma dieta, difamadas e temidas, são compostas de triglicerídeos. Pela lógica, uma maior ingestão de alimentos gordurosos, como carnes gordas e manteiga, deveria aumentar os níveis de triglicerídeos no sangue. Isso se revelou verdadeiro, mas esse aumento é transitório e apresenta pequena intensidade. Mais recentemente, tornou-se claro que, embora o aumento na ingestão de gorduras, de fato, encaminhe maior quantidade de triglicerídeos para o fígado e para a corrente sanguínea, ele também interrompe a produção de triglicerídeos pelo próprio corpo. Como o corpo é capaz de produzir grandes quantidades de triglicerídeos que facilmente superam a pequena quantidade ingerida durante uma refeição. O resultado é que o alto consumo de gorduras provoca pequena ou nenhuma alteração nos níveis de triglicerídeos. Os carboidratos, por outro lado, não contêm praticamente nenhum triglicerídeo. 2 fatias de pão de trigo integral, um badger de cebola ou um pretzel de fermentação natural contêm quantidades insignificantes de triglicerídeos. Contudo, os carboidratos possuem a capacidade singular de estimular a insulina, que por sua vez aciona a síntese de ácidos graxos no fígado, processo que inunda a corrente sanguínea com triglicerídeos. Dependendo da suscetibilidade genética da pessoa, os carboidratos podem elevar o nível de triglicerídeos até a faixa das centenas ou mesmo milhares de mg/dl. O corpo é tão eficiente na produção de triglicerídeos que elevados níveis, por exemplo, de 30 mg/dl, 500 mg/dl ou mesmo 1000 mg/dl ou mais, podem ser mantidos 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante anos, desde que o fluxo de carboidratos continue. Tomar ou não tomar estatinas. O papel do trigo. Como já ressaltamos, o consumo do trigo aumenta o nível do colesterol LDL. Eliminar o trigo reduz o nível de colesterol LDL, por meio da redução das partículas pequenas de LDL. Mas pode ser que isso não fique evidente de início. É aqui que as coisas começam a ficar confusas. O lipidograma padrão com que seu médico conta para avaliar aproximadamente o seu risco de doenças cardíacas usa um valor de colesterol calculado, não um valor medido. Você só precisa de uma calculadora para chegar ao valor do colesterol LDL, a partir da seguinte equação, chamada de cálculo de Friedewald. Colesterol LDL é igual a colesterol total menos colesterol HDL menos, entre parênteses, triglicerídeos dividido por 5, fecha parêntese. Os 3 valores no lado direito da equação, menos o colesterol total, o colesterol HDL e os triglicerídeos, são de fato medidos. Somente o colesterol LDL é calculado. O problema é que essa equação foi criada a partir de alguns pressupostos. Para que ela funcione e resulte em valores confiáveis para o colesterol LDL, é necessário, por exemplo, que o valor do HDL seja igual a 40 mg/dl ou maior que isso, que o valor dos triglicerídeos seja de 100 mg/dl ou menor que isso. Se houver qualquer desvio em relação a esses valores, o cálculo do LDL ficará comprometido. O diabetes, em especial, prejudica a precisão do cálculo. Muitas vezes, exageradamente, não são raras as imprecisões da ordem de 50%. Variantes genéticas também podem prejudicar o cálculo.
por exemplo, as variantes da apolipoproteína E. Outro problema: se as partículas de LDL forem pequenas, o resultado do LDL calculado subestimará o LDL real. Por outro lado, se as partículas de LDL forem grandes, o resultado do LDL calculado superestimará o verdadeiro LDL. Para tornar a situação ainda mais confusa, se, por meio de alguma modificação na dieta, você trocar as indesejáveis partículas pequenas de LDL por partículas grandes de LDL mais saudáveis, um fato positivo. O valor calculado do LDL muitas vezes parecerá subir, enquanto o valor real está de fato descendo. Apesar de você ter conseguido uma alteração genuína benéfica, reduzindo a quantidade de partículas pequenas de LDL, seu médico tenta convencê-lo a consumir estatinas por causa do colesterol LDL, aparentemente alto. É por esse motivo que chamo o colesterol LDL de LDL fictício. Uma crítica que não impediu a indústria farmacêutica, sempre empreendedora, de obter 27 bilhões de dólares em faturamento anual com a venda de estatinas. Pode ser que elas lhe façam bem, pode ser que não. Quando esse sintoma se manifesta, altas taxas de colesterol LDL calculado. A FDA recomenda que se tome o medicamento. O único meio para você e seu médico realmente saberem qual é sua situação consiste em medir de fato as partículas de LDL de algum modo. Por exemplo, medindo o número de partículas de LDL por um método de laboratório denominado análise de lipoproteínas por ressonância magnética nuclear, ou RMN, ou medindo as apoproteínas B. Como há uma molécula de apoproteína B para cada partícula de LDL, a medição da apoproteína proporciona, para todos os efeitos, uma contagem das partículas de LDL. Não é assim tão difícil, mas exige um profissional de saúde disposto a investir um pouco mais em estudos destinados a compreender essas questões. De fato, a recente descoberta do processo denominado lipogênese de novo, a alquimia que converte açúcares em triglicerídeos no fígado, revolucionou a forma pela qual os nutricionistas encaram o alimento e seus efeitos sobre as lipoproteínas e o metabolismo. Um dos fenômenos decisivos para o início dessa cascata metabólica consiste em elevados níveis de insulina na corrente sanguínea. Altas taxas de insulina estimulam o mecanismo da lipogênese de novo, no fígado, com a eficiente transformação de carboidratos em triglicerídeos, que são, então, acondicionados a partículas de VLDL. Atualmente, cerca de metade das calorias consumidas pela maioria dos norte-americanos provém de carboidratos. O início do século XXI ficará na história como a era do consumo de carboidratos. Em um modelo dietético como esse, a lipogênese de novo pode atingir graus tão elevados que a gordura excessiva criada se infiltra no fígado. É por isso que a doença chamada hepática gordurosa não alcoólica, NAFLD, e a esteatose não alcoólica, NAS, atingiram tais proporções epidêmicas. Tanto que os gastroenterologistas possuem suas próprias e convenientes siglas para elas, a NAFLD e a NAS, levam à cirrose hepática, uma doença de caráter irreversível, semelhante à que acomete os alcoolistas. Daí a ressalva de que tais moléstias não têm origem alcoólica.
Patos e gansos também são capazes de encher seu fígado com reservas de gordura, uma adaptação que lhes permite voar longas distâncias sem precisar parar para comer, recorrendo à gordura armazenada no fígado para ter energia durante sua migração anual. Isso é parte de uma adaptação evolutiva dessas aves. Os criadores tiram proveito desse fenômeno quando produzem fígados de gansos e patos repletos de gordura. Alimente as aves com carboidratos provenientes de grãos e o resultado será a produção do foie gras e do patê gorduroso que você passa em bolachas de trigo integral. Para os seres humanos, o fígado gordo é uma consequência nefasta e não fisiológica do fato de se acatarem conselhos para aumentar o consumo de carboidratos. A menos que você esteja jantando com Hannibal Lecter, não vai querer um fígado como um foie gras em seu abdômen. Isso faz sentido. Os carboidratos são os alimentos que estimulam o armazenamento de gordura, um meio de conservar a fartura dos tempos de abundância. Se você fosse um ser humano primitivo, saciado por uma refeição de javali recém-abatido e algumas frutas silvestres, você armazenaria o excesso de calorias para a eventualidade de não conseguir pegar outro javali ou outra presa nos dias ou mesmo semanas seguintes. A insulina ajuda a armazenar o excesso de energia como gordura, transformando-a em triglicerídeos que enchem o fígado e transbordam para a corrente sanguínea. Reservas de energia a serem utilizadas quando faltar caça. Entretanto, com a fartura de nossos tempos modernos, o fluxo de calorias, especialmente daquelas provenientes de carboidratos, como os grãos, nunca para, prosseguindo incessantemente. Atualmente, todos os dias são dias de fartura. A situação se agrava quando há um excesso de gordura visceral acumulada. A gordura visceral atua como depósito de triglicerídeos, mas um depósito que gera um fluxo constante de entrada e saída de triglicerídeos em células de gordura, triglicerídeos que entram na corrente sanguínea. O resultado é que o fígado fica exposto a níveis mais elevados de triglicerídeos no sangue, o que estimula ainda mais a produção de VLDL. O diabetes proporciona um campo de testes conveniente para os efeitos do alto consumo de carboidratos, como numa dieta rica em grãos integrais saudáveis. A maior parte dos casos de diabetes do adulto tipo 2 é causada pelo consumo excessivo de carboidratos. Em muitos casos, se não na maioria, a glicemia elevada e o próprio diabetes são revertidos pela redução do consumo de carboidratos. O diabetes está associado a uma tríade lipídica característica, formada por uma taxa baixa de HDL e uma taxa elevada de triglicerídeos e de partículas pequenas de LDL. Exatamente o mesmo padrão gerado pelo consumo excessivo de carboidratos. Portanto, as gorduras na dieta representam uma contribuição apenas discreta para a produção de VLDL, enquanto os carboidratos trazem uma contribuição muito maior. É por isso que dietas de baixo teor de gordura, ricas em grãos integrais saudáveis, têm a reputação negativa de aumentar os níveis de triglicerídeos. Fato que os defensores dessas dietas costumam camuflar, alegando ser inofensivo. Minha própria incursão pelas dietas de baixo teor de gordura, muitos anos atrás, na qual restringi a ingestão de todas as gorduras de origem animal e não animal a menos de 10% das calorias. Uma dieta muito rigorosa, no estilo da dieta Ornish, entre outras. Resultou no aumento de minha taxa de triglicerídeos a 350 mg/dl, em decorrência da abundância de grãos integrais saudáveis, que consumi para compensar a redução das gorduras e das carnes. As dietas
de baixo teor de gordura costumam elevar os níveis de triglicerídeos para a faixa de 150, 200 ou 300 mg/dl. Em pessoas geneticamente suscetíveis, que lutam com o metabolismo dos triglicerídeos, as dietas de baixo teor de gordura podem fazer disparar os triglicerídeos para a faixa de milhares de mg/dl, o suficiente para causar a doença hepática gordurosa não alcoólica, NAFLD, e a esteatose não alcoólica, NAS, bem como para causar danos ao pâncreas. As dietas de baixo teor de gordura não são benignas. O abundante consumo de grãos integrais de alto teor de carboidratos, resultado inevitável da redução das calorias das gorduras, deflagra a elevação da taxa de glicose no sangue, a elevação da insulina, o maior acúmulo de gordura visceral, maior quantidade de partículas de VLDL e de triglicerídeos. Tudo isso acabando por gerar maior proporção de partículas pequenas de LDL. Seus carboidratos, como o trigo, deflagram todo esse efeito dominó das partículas de VLDL, triglicerídeos, partículas pequenas de LDL. A redução do consumo de carboidratos deveria agir no sentido contrário, especialmente a redução do carboidrato predominante na dieta, o trigo. Se o teu olho direito te faz tropeçar. E se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5:29. O Dr. Ronald Krauss e seus colaboradores na Universidade da Califórnia, Berkeley, foram pioneiros em traçar a conexão entre a ingestão de carboidratos e as partículas pequenas de LDL. Numa série de estudos, eles mostraram que, à medida que a proporção de carboidratos na dieta aumentava, passando de 20% para 65%, e o teor de gorduras era reduzido, havia uma explosão de partículas pequenas de LDL. Mesmo pessoas que tenham 0 partícula pequena de LDL no início podem ser forçadas a desenvolvê-las pelo aumento do teor de carboidratos na dieta. Por outro lado, pessoas com grande quantidade de partículas pequenas de LDL apresentaram uma redução acentuada, da ordem de 25% aproximadamente, com a diminuição da ingestão de carboidratos e um aumento na ingestão de gorduras ao longo de apenas algumas semanas. O Dr. Jeff Volek e seus colaboradores na Universidade de Connecticut também publicaram uma série de estudos em que foram observados os efeitos da redução da ingestão de carboidratos sobre as lipoproteínas. Num desses estudos foram eliminados carboidratos, incluindo produtos feitos com farinha de trigo, refrigerantes convencionais, alimentos feitos com amido de milho e fubá, batata e arroz, reduzindo os carboidratos a 10% das calorias totais. Foi recomendado aos participantes que consumissem, sem restrições, carnes, aves, peixe, ovos, queijos, castanhas e sementes, legumes e verduras, e molhos de salada com baixo teor de carboidratos. Ao final de 12 semanas, o número de partículas pequenas de LDL tinha se reduzido em 26%. Você disse estatina? Chuck veio me procurar porque tinha ouvido dizer que era possível reduzir o colesterol sem medicação. Embora seu transtorno tivesse sido classificado como colesterol alto, o que Chuck tinha, de fato, como foi revelado por exames de lipoproteínas, era um enorme excesso de partículas pequenas de LDL. A medição por uma técnica específica, RMN, apresentou o resultado de 2.440
nmol/L para partículas pequenas de LDL em seu sangue. O desejável é de 0 a poucas. Isso fazia parecer que Chuck tinha alto nível de colesterol LDL, igual a 190 mg/dl, bem como baixo nível de colesterol HDL, igual a 39 mg/dl, e a alta taxa de triglicerídeos, igual a 173 mg/dl. Após 3 meses de experiência sem trigo, ele substituiu as calorias perdidas do trigo por alimentos de verdade, como castanhas e sementes cruas, ovos, queijo, legumes e verduras, carnes, abacate e azeite de oliva. O número de partículas pequenas de LDL de Chuck reduziu para 320 nmol/L. Isso se refletiu externamente como uma taxa de colesterol LDL de 123 mg/dl, aumento do HDL para 45 mg/dl, queda nos triglicerídeos para 45 mg/dl e redução de 6,3 kg de peso de sua barriga. Isso mesmo, uma redução rápida e acentuada do colesterol, sem nenhuma estatina por perto. Do ponto de vista da análise de partículas pequenas de LDL, é quase impossível isolar os efeitos do trigo em comparação com os de outros carboidratos, como balas, refrigerantes e batatas fritas, já que todos esses produtos acionam a formação de partículas pequenas de LDL em graus variáveis. Porém, podemos prever com segurança que os alimentos que mais elevam o nível de glicose no sangue também acionam a insulina em maior grau, o que se faz acompanhar da estimulação mais vigorosa da lipogênese de novo, no fígado e de um aumento dos depósitos de gordura visceral, tudo isso gerando o aumento de VLDL/triglicerídeos e de partículas pequenas de LDL. O trigo, é claro, encaixa-se perfeitamente nessa descrição, deflagrando maiores picos glicêmicos na corrente sanguínea do que quase todos os outros alimentos. Desse modo, a redução ou eliminação do trigo gera reduções inesperadamente acentuadas na quantidade de partículas pequenas de LDL, desde que as calorias perdidas sejam substituídas pelas provenientes de alimentos de origem vegetal, proteínas e gorduras. O que é bom para o coração pode causar doenças cardíacas? Quem não gosta de uma história de agente duplo, como a do filme Missão Impossível, em que o companheiro de confiança ou a amante, que na verdade trabalham o tempo todo para o inimigo, de repente traem o agente secreto? E o que dizer do lado prejudicial do trigo? Ele é um alimento que foi retratado como a sua salvação na batalha contra a doença cardíaca. E, no entanto, as pesquisas mais recentes revelam que ele é tudo menos isso. Angelina Jolie fez um filme sobre múltiplos níveis de espionagem e traição intitulado Salt. Que tal fazer um filme semelhante com Russell Crowe como protagonista, intitulado Trigo, sobre um empresário de meia-idade que acha que está comendo alimentos saudáveis só para descobrir? Tudo bem, talvez não seja uma boa ideia. Enquanto o macio pão de forma afirma construir corpos fortes por meio de 12 propriedades, as muitas variedades de pães e outros produtos do trigo, saudáveis para o coração, apresentam-se sob uma variedade de disfarces. Mas não importa se foi moído em moinho de pedra, se foi feito de grãos germinados, com fermentação natural ou trigo orgânico, se atende às boas práticas sociais e ambientais, se foi feito à mão ou se é do trigo caseiro. Ainda assim, é trigo. Ainda é uma combinação de proteínas do glúten, gluteninas
é a amilopectina, que provoca o quadro exclusivo do trigo, de efeitos inflamatórios, exorfinas ativas no aspecto neurológico e níveis muito elevados de glicose. Não se deixe enganar por outras referências à saúde em um produto do trigo. Ele pode ser enriquecido com vitaminas sintéticas do complexo B, mas ainda é trigo. Pode ser um pão integral, de trigo orgânico, moído em moinho de pedra, com acréscimo de ômega 3 do óleo de linhaça, mas ainda é trigo. Ele poderia ajudá-lo a ter uma regularidade intestinal e sair do banheiro com um sorriso satisfeito, mas ainda é trigo. Ele poderia ser recebido como um sacramento e abençoado pelo Papa, mas, santificado ou não, ele ainda é trigo. É provável que você esteja captando a ideia. Insisto nesse ponto porque ele expõe um árduo comumente usado pela indústria dos alimentos. Acrescente ingredientes saudáveis para o coração a um alimento e chame esse produto de bolinho, bolacha ou pão saudável para o coração. A fibra, por exemplo, de fato gera benefícios discretos para a saúde. O mesmo se aplica ao ácido linoleico da linhaça e do óleo de linhaça. Contudo, nenhum ingrediente saudável para o coração anulará os efeitos adversos à saúde causados pelo trigo. Um pão saudável para o coração, repleto de fibras e gorduras ômega 3, ainda deflagrará a elevação do nível de açúcar no sangue, a glicação, o acúmulo de gordura visceral, a formação de partículas pequenas de LDL, a liberação de exorfina e respostas inflamatórias. Se não consegue tolerar o trigo, não se exponha a ele. Os alimentos que elevam a taxa de glicose no sangue em maior grau também acionam a produção de partículas VLDL pelo fígado. A maior disponibilidade de VLDLs por meio da interação com partículas de LDL propicia a formação de partículas pequenas de LDL, que permanecem por períodos mais longos na corrente sanguínea. A elevada taxa de glicose no sangue estimula a glicação de partículas de LDL, especialmente daquelas que já estão oxidadas. A glicação, a oxidação, a longevidade das partículas de LDL, tudo isso resulta num potencial maior para desencadear a formação e o crescimento da placa aterosclerótica nas artérias. Quem é o chefão, o manda-chuva, o maioral na criação de VLDLs, de partículas pequenas de LDL e da glicação? O trigo, é claro. Há, porém, um pouco de luz nessa sombria situação do trigo. Seu consumo desse cereal causa um aumento acentuado do número de partículas pequenas de LDL e todos os fenômenos associados a isso. A eliminação do trigo deveria reverter a situação. Na verdade, é isso que acontece. Reduções impressionantes no número de partículas pequenas de LDL podem ser obtidas com a eliminação dos produtos do trigo, desde que a sua dieta seja saudável sobre outros aspectos e que você não substitua as calorias perdidas com a eliminação do trigo por outros alimentos que contenham açúcar ou que se convertam prontamente em glicose ao serem consumidos. Pense assim: qualquer coisa que provoque um aumento na taxa de glicose no sangue irá, paralelamente, gerar partículas pequenas de LDL. Qualquer coisa que impeça a elevação da taxa de glicose no sangue, como proteínas, gorduras e a redução da ingestão de carboidratos, como o trigo, reduz o número de partículas pequenas de LDL. Veja o conhecimento adquirido por meio da observação das partículas de LDL em vez do colesterol LDL. Nos leva a conclusões acerca da dieta que se opõe rigorosamente às recomendações convencionais para a saúde do coração.
Na verdade, a ficção popular do colesterol LDL calculado perpetuou mais uma ficção, a dos benefícios para a saúde proporcionados pela redução do consumo de gorduras e pelo aumento do consumo de grãos integrais saudáveis. Sempre que as consequências são examinadas com base em informações mais profundas, obtidas por meio de determinadas técnicas, como a análise de lipoproteínas, percebemos que essas recomendações resultam no oposto do que se pretendia. O estudo da China, uma história de amor. O estudo da China é um trabalho de 20 anos realizado pelo Dr. Colin Campbell, da Universidade Cornell, para avaliar os hábitos alimentares e a saúde do povo chinês. O Dr. Campbell afirma que, segundo os dados, pessoas que comeram mais alimentos de origem animal tiveram mais doenças crônicas. Pessoas que consumiram mais alimentos de origem vegetal foram as mais saudáveis, com tendência a não apresentar doenças crônicas. As conclusões do estudo da China vêm sendo exibidas como evidência de que todos os produtos animais exercem efeitos adversos sobre a saúde e de que a dieta humana deveria ter por base alimentos de origem vegetal. Deve-se reconhecer o mérito do Dr. Campbell de ter disponibilizado os dados a qualquer pessoa interessada em examiná-los em seu livro de 894 páginas, Dieta, Estilo de Vida e Mortalidade na China, de 1990. Uma pessoa profundamente fascinada pela saúde e pelos números aceitou seu desafio e, ao longo de meses de processamento de dados, executou uma nova e extensa análise das informações. Denise Minder, uma defensora da alimentação crudívora e ex-vegana de 23 anos de idade, mergulhou nos dados de Campbell, na esperança de entender as conclusões primeiras, e publicou suas análises em um blog, lançado em janeiro de 2010. Então, começaram os problemas. Depois de meses de revisão dos dados, Minder chegou à opinião de que as conclusões originais de Campbell estavam equivocadas e que muitas delas decorriam de interpretação seletiva dos dados. Mas o mais espantoso foi o que ela descobriu acerca do trigo. Deixemos que Minder conte a história com suas próprias palavras, perfeitamente abalizadas. Quando comecei a analisar os dados originais do estudo da China, eu não tinha nenhuma intenção de redigir uma crítica real do livro muito aplaudido de Campbell. Sou viciada em dados. Eu queria, principalmente, ver por mim mesma até que ponto as afirmações de Campbell estavam alinhadas com os dados em que ele se baseou, ao menos para satisfazer minha curiosidade. Fui vegetariana, vegana, por mais de uma década e só tenho respeito pelos que escolhem uma dieta baseada em vegetais, muito embora eu já não seja vegana. Meu objetivo com a análise do estudo da China e de outros textos é descobrir a verdade sobre a nutrição e a saúde sem interferência de preconceitos e dogmas. Não pretendo promover nenhuma plataforma. Considero que a hipótese de Campbell não está de tudo errada, mas, para dizer mais exatamente, está incompleta. Embora ele tenha estabelecido habilmente a importância de alimentos integrais, não processados, para se obter e manter a saúde, seu foco na associação dos produtos animais com enfermidades prejudicou a investigação, ou mesmo o reconhecimento da presença de outros padrões dieta-doença que podem ser mais fortes, mais relevantes e, em última análise, mais essenciais para a saúde pública e a pesquisa nutricional. Pecados de omissão. Minder refere-se mais adiante a valores chamados de coeficientes de correlação, com o símbolo R. Quando R é igual a zero,
significa que duas variáveis não apresentam absolutamente nenhuma relação entre si e que qualquer associação aparente é nada mais que aleatória, enquanto um R igual a 1 indica que as duas variáveis coincidem com perfeição, sem margem de erro. Um valor negativo para R significa que as duas variáveis têm comportamentos opostos, vão em sentidos contrários, como você e sua, seu, ex-cônjuge. Ela prossegue. Gráfico 1. No final do vídeo vou disponibilizar as imagens do gráfico. Mortalidade por doença coronária em função do consumo diário de farinha de trigo em gramas por dia, por 100 mil habitantes. O gráfico reflete alguns dos dados iniciais do estudo da China, mostrando uma relação linear entre o consumo de farinha de trigo e a mortalidade decorrente de doença coronária. Quanto maior o consumo de farinha de trigo, maior a probabilidade de morte por doença cardíaca. Talvez mais perturbadores que os fatos deturpados no estudo da China sejam os detalhes que Campbell deixa de fora. Por que Campbell culpabiliza os alimentos de origem animal na doença cardiovascular, correlação de 0,01 para a proteína animal e de menos 0,11 para a proteína de peixes? E, entretanto, deixa de mencionar que a farinha de trigo tem uma correlação de 0,67 com ataques cardíacos e doença coronária, e que a proteína de origem vegetal tem uma correlação de 0,25 com esses transtornos. Gráfico número 2. Mortalidade por doenças coronárias em função do consumo do trigo, em gramas por dia por 100 mil habitantes, com base em dados posteriores do estudo da China. Ainda mais preocupantes que os dados iniciais, esses dados sugerem que o aumento do consumo do trigo leva a um aumento de mortes por doenças coronárias, com um aumento especialmente acentuado na mortalidade para o consumo diário de mais de 400 gramas. Por que Campbell não ressalta também as correlações astronômicas entre a farinha de trigo e várias doenças? 0,46 com o câncer de colo de útero, 0,54 com a doença cardíaca hipertensiva, 0,47 com derrames, 0,41 com doenças do sangue e dos órgãos que produzem o sangue, bem como a já mencionei correlação de 0,67 com o infarto do miocárdio e a doença coronária. Poderia o Grand Prix da epidemiologia ter descoberto acidentalmente uma ligação entre a principal causa de morte no mundo ocidental e seu cereal glutinoso preferido? Será que o pão da vida é, na verdade, o pão da morte? Quando retiramos a variável referente ao trigo do questionário do Estudo da China 2 de 1989, que tem mais dados registrados, e examinamos a potencial falta de linearidade, o resultado é ainda mais assustador. Gráfico número 3. Peso corporal em quilogramas em função do consumo de trigo em gramas por dia. Quanto maior o consumo de trigo, maior o peso corporal. O trigo é o mais forte fator de prognóstico positivo para peso corporal. Em quilogramas, R igual 0,65, P menor que 0,001, em qualquer variável de dieta. E isso não decorre simplesmente do fato de os comedores de trigo serem mais altos, porque o consumo de trigo também apresenta forte correlação com o índice de massa corporal, R igual a 0,58, P menor que 0,001. Qual é a única coisa que as regiões propensas a doenças cardíacas
têm em comum com as nações ocidentalizadas? Isso mesmo, o consumo de altas quantidades de farinha de trigo. Gráfico número 4. IMC em função do consumo de trigo, em gramas por dia. Quanto maior o consumo diário de trigo, mais alto o IMC. Usar o IMC em vez do peso corporal sugere que é realmente o peso e não a altura. A explicação para o aumento do tamanho corporal associado ao consumo de trigo.